Prevalecem casos de violência patrimonial contra as mulheres viúvas em Moçambique, mesmo com a passagem do cônjuge ou parceiro de união de fato da quarta para a segunda posição no processo sucessório. Só em 2022, o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência registrou a nível nacional cerca de 1.600 casos e no primeiro semestre de 2023, 811 casos, onde as mulheres viúvas são as vítimas mais frequentes. Conhece histórias de mulheres que perderam todos os seus bens e foram acusadas de feitiçaria. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Janela de Integridade. Se para os mortos este lugar é tido como o último repouso, para algumas viúvas é o início de um martírio. Sabe que eu sou assassina, sobrinhos da família, cunhados, todos. Porque a família dele não gostava nada de mim. Mas... É para uma bateka minchumu yanga hinkwayo leyi nga salini ti juletelela. São rostos de mulheres que perderam tudo após a morte do seu marido. Maria, de nome fictício, é viúva, perdeu seu marido há 1 ano e desde o dia do enterro é vítima de maus tratos pela família do falecido marido. Quando chegamos no cemitério, eu não tive cadeira, nem as minhas filhas. Quando chegou a vez da deposição daquilo ali de flores, me lembro que me empurraram com minha cunhada. E depois disso, continuou na sua casa. Fui ficando com minha sogra. Nunca pensei em sair daqui e deixar minha sogra, porque já era uma idosa. Fiquei com ela. Só que o que eu não sabia era de que eu ainda estava a me envolver em mais problemas do que aquilo que eu já vinha enfrentando. A sua vida tinha mudado. Há quem diga que depois da tempestade vem a bonança. Mas para Maria, este era o presságio de dias piores. Pois 6 meses depois, a sua sogra, com quem vivera depois da morte do marido, perdeu a vida devido a problemas de saúde. E então as acusações começaram. Ela roubou roupa da minha mãe. Minha mãe tinha muita roupa, ela roubou. Aqui em casa está cheio de fios de Mazione, está cheio de medicamento. Primeiro matou meu irmão para ficar com o carro, agora matou minha mãe para ficar com a casa. O caso passou de acusações para expulsão. Maria foi expulsa de casa sob a alegação de ser ainda muito jovem para permanecer sem marido. É viúva durante 1 ano e eles dizem que eu não sou viúva, porque ainda não tenho 50 anos, apenas perdi o marido, mas não sou viúva. Diferente de Maria, a história de Joana não inicia nas cerimônias fúnebres do seu marido, mas semanas depois, com a morte da sua filha. Amanheceu quando ele já não tinha vida. Coisa funeral, enterramos, passou aquilo ali. E ainda de luto, morreu a criança, a mais nova. Então me expulsaram, mandaram-me embora. Sem escolha, Joana saiu de casa levando os filhos, mas uma alma bondosa a ajudou a reconstruir a sua vida. Daí apareceu uma mãe aí, então essa mãe me encolheu. Foi ficar em casa dela. Fiquei alguns meses, depois me deu uma parte do espaço do terreno dela. Fez uma cabana e comecei a viver, então a fazer negócio. Na tentativa de evitar que os seus filhos e o seu falecido marido fossem expostos, a vítima não procurou recuperar os seus bens, escolheu apenas recomeçar, longe dos que a fizeram mal. Mas eu não cheguei de conseguir ir lá, porque da maneira que fizeram, só podia para sair mesmo. Decisão que também foi tomada por Sara, mais um rosto da violência praticada contra as mulheres viúvas no país. A ni zanga ni dya confusão, dza ku na ha famba ka vaxefe do quarteirão, ni ya a masiriko leyi ku mina a ni nga ri na mali ya ku ni nga famba ni fidetela hinkwavo leyi ku vona leswiya va nga za va endla leswiya
va sungule ku ya ka maxefe do quarteirão de va yi va nyikela timali já mina ni nga lexisiwa na ni ta yi kuma ku ni mali ya ku famba ni va fita. Sara perdeu seu marido em 2020 e depois disso perdeu tudo o que tinha. Hi 2020 a falsera ni sala ni tshama va buya vakunyada vanga vakunyadi vanga va ta ni hambela kofuzão va teketela minchumu hinkwayo macongelador, magilera, swibya hinkwaswo swa ndlwini va teka. Mas ainda assim não se deixou abalar. Continuou em sua casa com os seus 3 filhos. Entretanto, Vagama va tlhela va ya buya va ta khasa va ku epara u huma va teka minchumu yanga hinkwayo leyi ni nga sali ni ti juletelela va swi cukumetela va ku la epara u famba. enquanto Sara e Joana abandonaram as suas casas e abriram mão dos seus direitos, Maria buscou ajuda da chefe do quarteirão. E sim, a chefe do quarteirão ainda aguarda a vinda deles de novo, porque ela diz que os documentos que estão lá no círculo em casa dela dizem que a casa pertence ao meu marido. Ela ainda quer ouvir bem deles o porquê que tem que sair desta casa. 3 histórias, 3 amostras da violência praticada contra as mulheres viúvas no país. Para se ter uma ideia, só em 2022, o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência registrou 1.600 casos de violência patrimonial contra a mulher e durante o primeiro semestre de 2023 foram registrados 811 casos. Estes números representam uma clara violação à Lei de Sucessão nos seus artigos 126 e 127, segundo a qual... Artigo 126, número 1. Na falta de descendentes do falecido, são chamados à sucessão o pai e a mãe, em conjunto com o cônjuge sobrevivo ou companheiro da união de fato. Número 2. A partilha entre os ascendentes de primeiro grau e o cônjuge ou companheiro da união de fato é feita em 2 parcelas, cabendo àqueles 50% da herança e a este os outros 50% da mesma. Artigo 127, número 1. Na falta de pai e mãe do autor, são chamados os ascendentes do segundo grau e seguintes, em conjunto com o cônjuge ou companheiro da união de fato, preferindo sempre os parentes mais próximos aos mais remotos, sendo a herança partilhada em 2 parcelas, cabendo àqueles 40% e a este 60% da mesma. Devido ao caráter criminal destes casos, procuramos o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, que na voz da oficial Nádia Buzi explicou. Nós temos as ditas culturas, raízes que advogamos em viva voz, que estão enraizadas na nossa sociedade. Mas acreditamos que quando estas raízes, estas culturas, estas normas enraizadas pesam negativamente para a sociedade, nós temos que repensar. Diante deste cenário, que medidas são tomadas em caso de denúncia? Se for uma viúva que veio aqui ao nosso serviço, ao curar o nosso serviço e vier meter a queixa que eu fui expulsa do lar, acusada de feitiçaria, isso nunca falha. Automaticamente nós abrimos um auto, não é? Porque a lei já reza. A violência patrimonial faz parte da violência doméstica e a lei já reza. Enquanto a polícia afirma estar a trabalhar, Fátima Matinha, presidente da Associação de Viúvas, Mães Solteiras e Chefes de Família, aponta para a onerosidade dos processos jurídicos como entrave para que as viúvas tenham ganho de causa. Talvez às vezes saímos infelizes porque quando elas perdem, e são pessoas com pouco poder financeiro, quando vão fazer a angariação dos bens, o processo passa para o tribunal. E quando passa para o tribunal já há custos jurídicos e elas às vezes não têm dinheiro para pagar aqueles custos jurídicos. E aí ela acaba perdendo os bens. Mas a polícia adverte. Existem mecanismos que as vítimas podem recorrer para ver os seus direitos assistidos. Temos o IPAS, Instituto de Patrocínio Jurídico, que é a custo zero. Se alguma vez tiver informação, se alguma vítima ter sido cobrada, faça a denúncia. E o advogado Luís Miguel reitera que em caso de união de fato...
Quando se fala da união de fato, a lei da família versa que, quanto aos bens, estão em regime de comunhão de adquiridos, ou mesmo os unidos de fato, automaticamente, quando se comprova esta união, estão ou mesmo vão ao regime dos bens adquiridos. E disse mais. Então, provando-se que existe uma pessoa, ou mesmo uma determinada mulher, que é carenciada, nada obsta que a mesma vá às entidades administrativas e peça um atestado de pobreza. Aquele atestado de pobreza vai servir de comprovativo, né, para a isenção de custas. Estes casos de violência ocorrem num contexto em que decorre a auscultação pública para a revisão da Política Nacional de Terras. Por esta razão, o Media Lab dirigiu-se ao Ministério de Terra e Ambiente para saber como a futura lei protegerá a mulher viúva. Na futura lei, teremos mecanismos em que a mulher e o homem, o marido e a esposa, são co-titulares deste doate. Isto vai evitar que, em caso da morte do cônjuge, do marido, a família, digamos, do marido possa expulsar a mulher da sua habitação, das suas terras. Mas então, não é a lei de sucessão suficiente para proteger a mulher? Não seria funcional ou não é funcional. Isso por quê? Porque nem todos os processos de herança passam pelo sistema formal da habilitação de herdeiros, onde entra o processo notarial da habilitação de herdeiros, onde entra todo o processo do direito sucessório que é decidido pelas instituições de justiça. O fato é que passam mais de 3 anos após o início do processo de revisão da Política Nacional de Terras. E mesmo com a aprovação da Lei de Sucessão, os direitos das mulheres viúvas continuam a ser violados. A seguir, veja como os acordos de retrocessão aumentam a dívida pública. Mas antes, vamos acompanhar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. De volta à segunda e última parte de Janela de Integridade. A demora no reembolso do empréstimo feito pelo Estado a favor das empresas do setor público incrementa a dívida pública. Acompanhe. Se os acordos de retrocessão são tratados feitos pelo Estado mediante empréstimos concessionários no estrangeiro, com vista a dinamizar o crescimento econômico de empresas do setor público, em Moçambique, esta modalidade de empréstimo só tem vindo a incrementar a dívida pública. Num período compreendido entre 2018 a 2021, o Estado moçambicano efetuou diversos empréstimos para diversas empresas, tais como Maputo Sul, Aeroportos de Moçambique, Hidroelétrica de Cahora Bassa, Caminhos de Ferro de Moçambique, Eletricidade de Moçambique. Estes empréstimos foram feitos com o objetivo de acelerar o crescimento econômico destas empresas. Entretanto, no período em análise de 2018 a 2021, estas empresas não só não verificaram um crescimento econômico, como também não efetuaram o valor do reembolso a tempo integral. Para se ter um exemplo, em 2018, o Estado moçambicano efetuou uma dívida no valor de 5,3 mil milhões de meticais a favor da empresa Eletricidade de Moçambique, com vista a dinamizar operações do interesse público desta empresa. 2 anos depois, em 2020, o Estado moçambicano efetuou outro empréstimo, desta vez no valor de 132 milhões de dólares, com a Ex-Bank da China, com vista a acelerar o crescimento econômico desta empresa. O valor dado não foi reembolsado a tempo integral, o que agravou o cenário da dívida pública em 2021 para um saldo equivalente a 119,6 mil milhões de meticais. Mesmo com o agravamento do saldo da dívida pública em 2021, o Estado moçambicano efetuou mais 2 empréstimos, desta vez a favor da empresa Telecomunicações de Moçambique.
O primeiro no valor de 132 milhões de dólares e o segundo no valor de 75 mil milhões de meticais, com vista a modernizar a rede de telefonia móvel desta empresa. Tal como no caso da empresa de eletricidade de Moçambique, a TMCL efetuou um reembolso tardio do valor concessionado e registrou um decréscimo econômico no valor de 400 mil milhões de meticais, segundo o Diário Econômico. Portanto, a demora e a ausência do reembolso dos empréstimos feitos pelo Estado no estrangeiro, mediante acordos de retrocessão, só tem vindo a incrementar a dívida pública, conforme provam os relatórios publicados pelo Ministério da Economia e Finanças em maio de 2022. A seguir, veja como a fraca fiscalização do governo prejudica a comunidade local no âmbito do reassentamento na localidade de Mafuiane, distrito de Namacha. De acordo com a Lei de Minas, no artigo 30, número 2, a empresa mineira que quiser explorar uma determinada área é obrigada a indemnizar as populações abrangidas de forma justa e transparente, devendo esta justa indemnização ocorrer mediante a assinatura de um memorando de entendimento entre o governo, a empresa e a comunidade. A empresa prometeu reassentar um total de 20 famílias numa primeira fase no ano de 2013, mas até um ano em curso, nenhuma dessas famílias recebeu as casas, deixando-as à própria sorte perante o olhar impávido do governo local, que devia, à luz da lei, zelar pelos interesses das comunidades locais. A comunidade de Mafuiane é uma amostra de milhares de casos espalhados por todo o país, de comunidades que são afetadas pelas empresas de exploração de recursos mineiros, que têm a terra como base do seu sustento. Sendo por isso dever do Estado salvaguardar que no âmbito do processo de reassentamento seja paga uma indemnização justa e o processo de reassentamento seja igualmente justo. De referir que Moçambique abraça há mais de 10 anos projeto de exploração mineira, o que de certa forma implica haver maior atenção por parte do governo no processo de identificação de locais onde existem os mineiros e verificar se a população local será afetada ou não pela implantação dessa empresa. Este foi o Janela de Integridade de hoje. Nos dispensamos com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Fique bem, até a próxima.